As pessoas estão muito voltadas a produzir, batalhar ali pelo seu mercado, pela sua clientela e pouco preocupadas em entender como isso vai ser sustentável no longo prazo. E eu falo isso porque eu já passei por isso. E refleti em momentos que eu pensei em desistir da neuropsicologia. Não quero mais fazer avaliação, cansei de fazer avaliação. Por quê? Não é pela avaliação em si, não é pela neuropsicologia em si, mas é pela falta de conhecimento da organização e do estilo de trabalho que é necessário para ser neuropsicólogo. Por isso que eu sempre digo, quando a gente coloca o valor de uma avaliação neuropsicológica, muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas por que é tão caro? O que as pessoas não veem é que o neuropsicólogo, depois da sessão, ele passa o tempo que ele ficou em sessão muitas vezes, corrigindo e laudando. Então, se uma avaliação neuropsicológica tem 6 horas, 10 horas, muito bem o neuropsicólogo pode ficar 5, 6 horas e, se tá no começo, até mais, né? No começo da carreira, até mais horas fazendo seu laudo. Então, a gente tá falando de duplicar o número de horas de trabalho perante a hora do atendimento, né? Então, o que a gente chama de um retrabalho. E eu acho que isso vem matando a vida dos neuropsicólogos, vem aumentando os índices de burnout, de estresse, de esgotamento, o que é muito negativo para a área. Faz também com que a qualidade dos laudos vá diminuindo ao longo do tempo, porque o psicólogo está cansado. E psicólogo cansado não entrega um trabalho tão bom assim. Isso é um fato. Claro que tem pessoas que, com a sua expertise, podem compensar o cansaço pela expertise, mas isso não é uma realidade para a maioria das pessoas. O cansaço, a sobrecarga, a falta de tempo para estudar os casos, para supervisionar, porque cada caso é único, não é um exame que a gente aperta um botão do lado e sai do outro, o diagnóstico ou a implicação terapêutica, ou o que a gente sugere para a pessoa. Então, é super trabalhoso. Existe muito trabalho, muito investimento. Eu vejo assim que é uma área que está em altos e baixos nesse sentido, né? Crescendo muito, mas também muita gente desistindo. Então, é uma área que no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, tu é neuropsicólogo depois de tu completar um doutorado nessa área e tu fazer uma prova de certificação de conhecimento, de prática, tu tem que ter essa prática supervisionada anterior. E isso leva muitos anos. No Brasil, é um curso de 2 anos que pode ou não ter prática clínica supervisionada, que vai durar 1 ano, 6 meses, né, dependendo da instituição, e tu já tá ali certificado. Eu não vejo problema nisso, não vejo problema, mas é inegável a gente saber, constatar que 2 anos fazendo um curso de final de semana por mês e vários anos fazendo um treinamento intensivo de raciocínio clínico e científico e supervisão prática e discussão e aplicação constante, vivenciando a neuropsicologia, é muito diferente. Eu acredito que o neuropsicólogo que se forma na especialização, ele precisa entender que a especialização é a primeira etapa desse caminho, dessa formação dele, porque posteriormente ele vai precisar continuar se desenvolvendo, estudando, supervisionando e usar aquela lógica, né? Assim, a gente precisa de pelo menos 10.000 horas de prática para a gente se tornar um expert em algo. Então, se apropriar disso e novamente naturalizar isso é um caminho. Eu preciso ser ruim antes de ser bom. Eu preciso ser iniciante antes de ser um expert. E tá tudo certo. A gente não precisa desistir por isso. Não é o título que te torna um expert, é o teu tempo de prática, é o teu investimento, é o quanto tu tá ali trocando com pessoas que são melhores que tu, o quanto tu tá te abrindo a novas experiências, o quanto tu tá investindo ali. Então esse investimento, ele é algo necessário por toda a carreira. O profissional que para de investir na sua formação, no seu aprimoramento profissional, ele vai ficar cada vez mais desqualificado para o mercado.